bom dia! Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é o item número 2 desta série que a gente está fazendo de 10 episódios, que a gente está falando sobre este livro, A Hora de Mudar, e a gente está falando sobre 10 tópicos que são fundamentais para você gerar mudança em si e gerar mudança nas pessoas. Então, hoje a gente vai estar falando sobre metamodelo. Metamodelo talvez seja uma das coisas mais complexas, mais difíceis de se entender em programação neurolinguística, e é justamente por isso que a maioria das pessoas que diz conhecer PNL muitas vezes não consegue aplicar porque não tem uma base. Eu mesmo, toda vez que eu tenho que falar sobre metamodelo, eu venho aqui para pegar uma colinha, porque você tem que estar muito ligado nos detalhes, porque metamodelo é um modelo mental onde a gente estabelece uma comunicação. Então pode ser eu conversando com você e eu vou fazer perguntas de metamodelo, e o metamodelo se aplica através disso, de uma observação atenta à estrutura da conversa, as palavras escolhidas, as frases, a construção das frases que as pessoas escolhem, e a partir dali a gente faz exatamente isso, a gente desafia a outra parte a esclarecer, talvez a entender mais profundamente a sua comunicação. Então o metamodelo, ele cria um antagonismo com o que a gente normalmente chama de rapport. As pessoas, de maneira geral, principalmente no mundo corporativo, e muitas vezes, por exemplo, no ambiente de vendas, no ambiente de liderança, no ambiente de relacionamento interpessoal, as pessoas têm um hábito, certo? Tem muito mais facilidade de estabelecer o que a gente chama de sintonia ou de rapport. E o rapport ou a sintonia é aquilo que a gente faz para nos espelharmos, nos aproximarmos do que o outro está vivendo, falando, sentindo. Então eu me aproximo, me assemelho ao outro. O metamodelo é diferente, porque o metamodelo pressupõe que eu vou desafiar o outro. E quando eu falo que eu vou desafiar o outro, eu vou questionar muitas vezes a fala do outro. Vou pegar um exemplo aqui que é bem interessante. O metamodelo muitas vezes questiona. A pessoa pode dizer assim, eu acho que você quebrou esse objeto, certo? Vamos supor, que o objeto esteja quebrado. Eu acho que você quebrou esse objeto. Ou então você pode ouvir uma pessoa dizendo afirmativamente, você quebrou esse objeto. E quando a pessoa diz você quebrou esse objeto, você está efetivamente se dando conta que ali tem um metamodelo, certo? Então eu posso desafiar essa pessoa perguntando, quem disse que eu quebrei esse objeto? Agora, quando eu falo isso, em vez de me aproximar, de gerar empatia, de ficar parecido com a pessoa, eu me afasto. Porque é nesse momento que eu estou desafiando. A pergunta, quem disse que fui eu que fiz, é uma pergunta de metamodelo. É uma pergunta que faz com que a gente entre para uma estrutura mais profunda de conversa. E estruturas profundas de conversa é que geram mudança. A estrutura superficial de conversa é uma estrutura de conforto, zona de conforto. Por exemplo, se você vai num café, se você vai num bar, ter um happy hour com seus amigos, você provavelmente vai estar muitas vezes tendo umas conversas mais superficiais, ou seja, você vai estar ali concordando, criando rapport, criando sintonia, o cara fala uma besteira, você ri, e aí a vida continua. E aí entra uma frase, que é uma frase que a gente se diverte falando ela, mas precisa ter cuidado, que é uma frase que diz o seguinte, entre
ter razão e ser feliz, eu prefiro ser feliz. Pois bem, pessoas que preferem ser felizes, muitas vezes elas, né, abandonam as perguntas de metamodelo, ou seja, não questionam o modelo mental, o metamodelo da pessoa. Ou seja, a pessoa pode me dizer, tem alguns modelos de metamodelo que eu vou me apropriar aqui, certo? A pessoa, por exemplo, pode omitir, né? A pessoa pode omitir uma parte interessante da frase. E você, muitas vezes, está conversando com alguém lá no café e ela não fala essa parte interessante da frase, da história. E você, tudo bem, porque eu estou sintonizando, estou em rapport com essa pessoa. Agora, se essa pessoa trabalha na sua equipe, ou se você realmente está a fim de entrar profundamente numa conversa, é bem provável que você vai pedir para que ela não omita, que ela traga à tona a parte que foi omitida da conversa. E quando você faz isso, você está fazendo uma pergunta de metamodelo. Você imagina uma pessoa que diz assim, falaram que, né, 3 pontinhos. Você está no café, você pode dizer assim, é verdade, pois é, né? Agora, se você tiver, por exemplo, no seu ambiente profissional, for alguém da sua equipe que diz assim, falaram que quebrou o óculos. Quem falou? Né? Ou então, falaram que alguém quebrou o óculos. Quem é o alguém? Quem quebrou o óculos? Quando eu começo a fazer isso, eu estou fazendo perguntas de metamodelo e eu estou desafiando a estrutura ser mais profunda do que simplesmente uma conversa rasa. E aí entra a utilidade do metamodelo para a gente entender o que se passa no ponto de vista para gerar uma mudança profunda. Então, quando a gente está fazendo uma conversa, quando você está estabelecendo com alguém, né, uma conversa e que você quer realmente gerar um processo de mudança, se você for raso, se você ficar na zona de conforto de manter apenas o rapport, a probabilidade de ajudar essa pessoa a gerar uma mudança, ela é pequena. É exatamente isso que acontece quando a gente está, por exemplo, atuando como coach, como mentor, né, ou como conselheiro de um amigo, e que você muitas vezes não se dá conta de que as perguntas de metamodelo é que vão fazer você ajudar a pessoa a aprofundar. Muitas vezes no seu inconsciente, muitas vezes em coisas que ela não parou para pensar. E as mudanças não acontecem na nossa vida justamente por isso. Porque nós ficamos na superficialidade. É aquele cara que chega para você e diz assim, Alexandre, esse ano nós vamos aumentar 30% as vendas aqui na empresa. E você, para estabelecer rapport, ficar bem com a pessoa, que legal, né? Vai ser 30% então. Então tá, põe no papel aí 30%. Tem muito coach, muito mentor que faz isso. Sabe o que acontece quando chega no final do período? Nada aconteceu. Por quê? Porque foi superficial. Você apenas criou rapport com a pessoa numa ilusão dela. Agora imagina que a pessoa chega e diga para você, Alexandre, esse ano nós vamos aumentar 30% as vendas aqui na nossa empresa. E eu pergunto, 30% em quais vendas? Quais produtos? Como que você vai fazer para aumentar essas vendas? Pronto, eu comecei a aprofundar. Nesse momento eu gerei um desconforto na pessoa. E ao gerar um desconforto nessa pessoa, eu estou ajudando essa pessoa. E é por isso que quando eu aplico uma pergunta de metamodelo, eu tenho que ter uma habilidade linguística no sentido de o tom da conversa ser agradável e ser construtivo, direcionando para algo positivo. Porque eu poderia dizer assim, como assim 30%? Me explique. Me prove. Quando eu faço isso, eu estou, muitas vezes, dando a impressão de que eu não acredito na pessoa, que eu estou julgando aquela afirmação. Agora, quando eu faço isso de maneira a ajudar, né, a pessoa a entrar profundamente no seu desejo e construir talvez uma meta mais estruturada, aí você ajuda de uma maneira absurda. Então, o que é um metamodelo? Metamodelo é você identificar um modelo de comunicação
que está acontecendo lá na outra parte e ajudar essa pessoa a aprofundar esse metamodelo. Eu vou dar outro exemplo aqui, que é muito interessante. Sabe quando a pessoa faz um comparativo, né? A gente chama assim de comparativos e superlativos. Você imagina que alguém chega para você e diz assim, vou pegar de novo um óculos aqui, né? Esse óculos aqui é o melhor, mas é o melhor em relação a quê? Certo? Eu posso falar que um determinado automóvel é o mais bonito, mas é o mais bonito em relação a qual outro? Então, quando eu começo a fazer com que a pessoa aprofunde, né, a sua reflexão que gerou aquela fala, eu estou ajudando essa pessoa a entrar numa estrutura mais profunda. Entende? Então, quando eu faço esses comparativos, por exemplo, quando eu ouço esses comparativos, eu preciso ajudar a pessoa a entender uma estrutura mais profunda. Eu vou estabelecer um objetivo esse ano melhor do que o ano passado. E aí eu pergunto, qual era o objetivo do ano passado? E a pessoa não lembra. Isso quer dizer que talvez ela estava falando, né, algo que não iria acontecer, porque ela estava de maneira rasa. Certo? João é melhor que Pedro. Eu posso aprofundar melhor em quê? Porque vamos combinar, se eu tiver dois amigos, João e Pedro, João pode ser melhor que Pedro em alguns aspectos, mas Pedro pode ser melhor que João em outros aspectos. Você entendeu? O automóvel X e Y. O automóvel X é melhor que Y. Mesma coisa. Eu posso ter um automóvel esportivo que é muito bom no asfalto. Eu posso ter um automóvel off-road que é muito bom na terra, na estrada off-road. Então, ajudar o seu cliente, ajudar a pessoa com quem você está conversando a estabelecer uma estrutura mais profunda é o que a gente chama de perguntas de metamodelo. Mas não são perguntas que você vai fazer muitas vezes para agradar, para estabelecer rapport, para estabelecer sintonia. E é exatamente por isso que você precisa ter consciência de que quando você faz uma pergunta de metamodelo, por exemplo, numa roda de amigos, você está sendo, entre aspas, o chato. Eu nunca faço essas perguntas de metamodelo quando eu estou, por exemplo, no ambiente social. Porque são perguntas que eu sei que são perguntas que vão incomodar a pessoa, vão tirar a pessoa da zona de conforto. Então essas perguntas eu me restringo a aplicá-las quando eu estou fazendo o meu trabalho de coach, de mentor, e principalmente quando alguém me paga para fazer. Porque, vamos lá, se eu estou tomando café com um amigo, não é eu que vou mudar o cara. Você entendeu? E aí entram umas coisas muito interessantes. Você imagina a seguinte situação. Imagina que você seja um mentor, como é o meu caso, né? E aí você vai sair, toda vez que você sair, vai para um happy hour com os amigos, tu pensa assim, bem, eu sou um mentor, então eu tenho a obrigação, né, de ajudar as pessoas. Agora tem um ditado bem importante, metafórico para você pensar. Você imagina, essa situação é bem interessante, imagina que você está na sua casa, tá? Sua casa, seu templo, né? E você deixou a porta aberta, a porta da frente da sua casa aberta. Se passar um bandido na sua casa e ele vê que a porta está aberta, provavelmente ele vai entrar. Ele vai entrar e vai mexer na sua casa. Agora, se a porta da sua casa, na frente da sua casa, estiver aberta e passar uma pessoa do bem, uma pessoa de bom coração, e ela vê a porta aberta, ela simplesmente vai olhar a porta aberta e vai seguir o caminho dela. Quem é ela para entrar na sua casa sem ser convidado e sem sua permissão? E é exatamente esse o papel de um coach, de um mentor. É não se intrometer na casa, ou seja, no modelo mental do amigo que está sentado ali tomando café com você. Então você não vai fazer pergunta de metamodelos se a pessoa, por exemplo, né, está ali falando as lorotas e as besteiras dela. Então nesse momento você precisa fazer a escolha. Você quer ser feliz ou quer ter razão? Se você quiser ter razão, faça perguntas de metamodelo. E aí você vai ser considerado o chato da turma. Agora, se você realmente for contratado para ser um mentor e ser um coach,
Ah, meu amigo, aí você precisa fazer essas perguntas. Você precisa entrar na estrutura mais profunda. E essa estrutura mais profunda é exatamente o que divide a pessoa ter uma mudança do que ela ficar como ela está. Quando a gente diz ter uma mudança, é uma mudança profunda. Ou seja, a pessoa entender mais profundamente aquilo que está acontecendo com ela. Vou dar um outro exemplo aqui. Tem uns negócios aqui que são bem legais. Por isso que hoje eu peguei, porque são muitos metamodelos, eu peguei aqui para me inspirar e para me lembrar de algumas situações. Ó, esse aqui eu acho muito legal. E toda vez que você está conversando com alguém, acontece. Olha só. Vamos supor que a pessoa diz assim: você não me ama porque você não olha para mim. Isso quer dizer o seguinte: a pessoa está condicionando o amor da outra pessoa a ela olhar ou não olhar para ela. Você já parou para pensar nisso? Se você é uma pessoa mais superficial, você pode até aceitar a ideia. Ok, então, se eu não olho, eu não amo. Agora, se eu quero aplicar metamodelo, eu posso perguntar. Isso quer dizer que toda pessoa que não olha para você, não ama você? Você entendeu? Nunca alguém na vida que lhe ama deixou de olhar para você por algum momento? Quando eu faço essa pergunta, eu estou ajudando a pessoa a se dar conta de que muitas vezes aquela verdade absoluta que ela estabeleceu naquela frase não é tão absoluta assim. Só que nesse momento eu estou confrontando essa verdade da pessoa. Né? Eu vou pegar um exemplo mais contextual no ambiente profissional, que acontece, por exemplo, com os meus clientes na mentoria dentro de empresas. O cara olha lá para o funcionário e ele diz assim: Alexandre, esse cara ali não é um cara competente porque ele não fala inglês. E aí muitas vezes eu pergunto para ele: quantas pessoas falam inglês aqui na sua empresa? E ele diz assim: nenhuma. Então isso quer dizer que ninguém é competente. Você entendeu? Então, no metamodelo, você na verdade faz um desafio para ajudar a pessoa a deixar de falar aquelas estruturas superficiais, que muitas vezes são conclusões, muitas vezes até populares, né? Então, por exemplo, aquela coisa assim: homem não presta, certo? Homem não presta porque todo homem é sacana. Isso quer dizer o seguinte: quando eu falo uma frase dessa, muitas vezes são frases que a gente escutou, né, de maneira popular, está na boca do povo. Para a gente ser feliz, se você estiver numa roda de amigos e as mulheres falar homem não presta, ok, tu ri e tu diz eu sou homem, então eu não presto. Agora, quando você quer aplicar o metamodelo, você pode pedir para a pessoa aprofundar. Baseado em quê que você afirma isso? Ou então eu poderia dizer assim: quem disse isso? Quando a pessoa, opa, qual é a estrutura? De onde eu tirei isso? Isso gera desconforto. E quando você gera o desconforto, na verdade você tem que tomar todo um cuidado para mostrar que você está ajudando a pessoa a aprofundar num processo, que é um processo de mudança, que lá na frente essa pessoa vai ter um benefício muito grande, que é um crescimento, uma consciência do seu modelo de pensar. Quando você faz isso, especificamente você está transformando pessoas. Então eu vou deixar aqui para você, né, essa reflexão sobre metamodelo. Especificamente quando eu dou formação, eu não optei por não dar formação em PNL, mas quando eu vou ensinar PNL, a gente trabalha muitos exercícios práticos de metamodelo. Hoje eu trouxe aqui uns 2 ou 3, porque não cabe aqui a gente pegar e entrar assim profundamente, teria que ficar 2, 3 horas. E metamodelo é muito legal de você pegar na prática. Por exemplo, você pegar uma pessoa, conversar com ela e na demonstração da conversa, extrair um metamodelo, questionar e ajudar a pessoa a mudar. Certo? Mas esse é um tema que eu vou
provocar você. Hoje, né? Entre hoje e amanhã a gente tem, né, novamente às 5h55, terceiro episódio dessa série. Entre hoje e amanhã, quando você for conversar com as pessoas, verifique duas extremidades. O primeiro delas é como que você faz para manter rapport, manter uma sintonia fina com essa pessoa. Legal? Se você não sabe o que é rapport, vamos lá. Rapport é quando a gente encontra alguém e você percebe que essa pessoa tem um jeito de pensar, ela tem um comportamento, ela tem um jeito de vestir, e você se assemelha ao jeito de pensar, de sentir, de vestir, você entra na vibe dela, certo? Isso é rapport. Agora eu vou pedir para que você preste atenção primeiro, né, se você consegue estabelecer essa sintonia, esse rapport, e que durante esse processo de sintonia e rapport, você comece a observar o outro lado da moeda. O que é o outro lado da moeda? Que tipo de pensamento, de afirmações essa pessoa faz que você poderia desafiar, tomando todo o cuidado de não quebrar o rapport. E o que é o desafiar? É fazer uma pergunta de metamodelo para ajudar essa pessoa a aprofundar um pouquinho e refletir sobre o que ela está falando. Quando você faz isso, provavelmente você está gerando um processo de mudança. Você está ajudando essa pessoa a evoluir. Agora não esquece da metáfora que eu contei para você. Da porta aberta. Você vai ser o bandido que vai entrar no templo da pessoa, ou você vai ser a pessoa boa que talvez vai ver que a porta está aberta. Você tem a oportunidade muitas vezes de fazer a pergunta de metamodelo. Você não é a hora. Talvez não seja necessário agora. Então, é um exercício que você pode fazer para que você possa efetivamente entender como que uma simples pergunta pode mudar a vida de uma pessoa. Eu tenho convicção disso. Só que essa pergunta ela tem que ter uma estrutura muito bem cuidada. É quando uma pessoa, por exemplo, ela diz assim, você imagina a seguinte situação, que você poderia desafiar alguém, né? A pessoa diz assim, pois é, as pessoas ricas são desonestas, por isso que eles têm dinheiro. Você imagina, né, alguém que pensa dessa forma. Quando essa pessoa pensa dessa forma, se você deixar ela pensando dessa forma, essa pessoa vai sempre estar tendo, né, um distanciamento disso. Porque ele não quer ser desonesto, ele não quer, né, se aproveitar dos outros, então por isso talvez ela bloqueia, né, o seu processo de criação de riqueza. Talvez esse seja um momento interessante de você questionar. Né? Não tem nenhuma pessoa rica que você conhece que seja honesta? E aí você pode pegar, por exemplo, e o fulano que a gente conhece? Porque você vai conhecer sempre alguém que tem um pouquinho mais, não precisa ser um milionário, um pouquinho mais de condição financeira, que esteja no processo de riqueza um pouquinho à nossa frente e que você sabe que é honesto. Pronto, você quebrou essa verdade. Isso é o metamodelo. Quando você faz isso, a pessoa, opa, isso que eu falei não faz sentido. Então eu quebrei uma barreira e eu ajudei essa pessoa a muitas vezes estabelecer uma rotina, estabelecer uma vida que vai lhe levar a um enriquecimento, não só financeiro, mas a um enriquecimento em todos os sentidos. É exatamente isso que a gente faz quando você está atuando como coach e como mentor. Entender metamodelo, se você é um líder, se você é uma pessoa que quer ajudar as pessoas, talvez seja agora o principal tema de casa para você. Tá legal? Todos os dias às 5h55 eu vou trazer dicas como essa aqui. Mas fica ligado, porque essas dicas elas não ficam aqui, porque eu vou deixar aqui até a gente terminar a série e aí depois eu tiro daqui e jogo lá para dentro do Manager Club. Aliás, lá no Manager Club tem pelo menos 2 cursos, são mini cursos com 8, 10, 15 aulas um pouco mais profundas que essa, onde a gente fala muito sobre coaching, a gente fala muito sobre PNL, eu trago ali os pressupostos, eu trago muitas coisas que são extremamente profundas e fundamentais. Se você quer conhecer o Manager Club, você tem como ir no link da bio aqui no Instagram e conhecer para você matar essa curiosidade. Agora 2023 a gente está com uma condição super especial. Hoje a gente falou sobre um tema que eu diria para você que talvez seja o tema que mais ajudou o meu trabalho como mentor, que é
quando eu faço uma pergunta que eu ajudo o meu cliente mais especificamente transmitir a mensagem que ele gostaria. E essa pergunta muitas vezes ela aparenta ser uma pergunta de chato. E agora é uma verdade. Quando eu comecei a estudar isso, que foi lá em 2004, 2003, eu lembro que eu saía com os amigos, eu saía com os colegas de trabalho para almoçar, rapaz. E eu ficava aplicando perguntas de metamodelo para ver se funcionava. E eu notava, né, que as pessoas mudavam e que as pessoas, nossa, não tinha pensado nisso. Mas eu não notava que as pessoas diziam, nossa, mas o Alexandre está ficando chato. Nossa, ele não fala outra coisa. Né? Então, à medida que eu fui amadurecendo, que eu ingressei nesse mundo de ser profissionalmente um mentor, de ser profissionalmente um coach, hoje eu faço isso quando eu estou sentado com os meus clientes. Mas você tem o direito de aplicar isso na sua família, nos filhos, na esposa, no marido, nos colegas de trabalho. Então, comece a questionar, fazer pequenas perguntas que poderiam ajudar a pessoa com quem você está conversando a se dar conta daquilo que ela está falando e aprofundar um pouquinho a estrutura. E quando ela aprofunda essa estrutura, a mudança também é um pouquinho mais profunda. Quando você faz isso, você está fazendo um trabalho muito legal. Muito obrigado por hoje. A gente se encontra amanhã, 5h55, aqui novamente, para a gente falar sobre o terceiro episódio. Serão 10 episódios, essa semana inteira, e a semana que vem a gente vai estar aqui. Então, todos os dias, 5h55 da manhã, a gente vai ter um episódio sobre esse livro aqui, Hora de Mudar, onde a gente vai falar sobre um dos tópicos importantes do livro. E eu vou estar ajudando você a entender sobre esse tópico de maneira prática, trazendo exemplos práticos que eu vivencio, trazendo conceitos simplificados para que você não precise ficar lendo ali páginas e páginas para tentar entender um conceito complexo. E esse é o meu papel aqui, tá legal? Ótima terça-feira para você e a gente se encontra amanhã, 5h55, aqui no Instagram. Hoje tem uma mensagem importante para você. Todas as terças-feiras eu também estou ao vivo no YouTube. Então, hoje à noite, provavelmente às 20 horas, eu vou estar ao vivo no YouTube. Meu YouTube é Alexandre Fortes, tá legal? Abraço, Matias. Obrigado, gente, por vocês terem estado aqui comigo. E a gente se encontra amanhã, 5h55, aqui no Instagram. E quem tiver um tempinho, passa no YouTube hoje pra gente falar ao vivo por lá também. Grande abraço.